Sejam bem-vindos ao canal Augusto Ascioli de Oliveira, criado no site YouTube para a produção de vídeos de interesse público. Se vocês ainda não estão inscritos neste canal, nos honrem com a adesão a esta trincheira do bem, voltada para a melhoria da qualidade de vida de todos. Jamais esqueçam que este canal pertence a todos vocês, bem como àqueles que amam as cidades onde nasceram ou escolheram para residir. O melhor estímulo que este canal pode receber são as postagens, os likes e também as críticas, concordantes ou discordantes, porque aqui é uma tribuna democrática. E um país que se pretende nação tem que saber recepcionar com tapete vermelho todas as opiniões que chegam para avaliar decisões em âmbito municipal, estadual ou federal. Eu gostaria que o tema de hoje fossem essas bets que podem ser acessadas por smartphones, computadores, tablets, enfim. Os brasileiros podem apostar o que quiserem, até cartões amarelos e cartões vermelhos, ou escanteios das partidas de futebol, ao que imaginarem. Qualquer dia vai se apostar através dessas bets o uniforme que o time vai entrar em campo, se é o primeiro, o segundo, o terceiro ou o enésimo. Vale tudo para que seja estimulado uma aposta incontrolável por parte do governo, incontrolável a nível de receita, incontrolável a nível do país que as cedia, incontrolável a respeito dos resultados alcançados. Alguns podem ser até antecipados em dias. E a eles não se chama jogos de azar. Jogos de azar se chama aquelas 37 opções que alguém possui no jogo de roleta. Quer dizer, enquanto o jogo de roleta possui 37 opções e é chamado de jogo de azar, a Mega Sena, que possui 50 e tantos milhões de opções, é considerado jogo de sorte. Por quê? Talvez porque seja bancada pelo governo. Então, no governo, ela se transveste de jogo de sorte. Se os cassinos forem liberados, alcança a denominação de jogos de azar. Aliás, isso é uma ficção existente, inclusive, nos códigos brasileiros, tipificando o jogo de cassino como jogo de azar. Quer dizer, os 100 mil números de algum bilhete de loteria não é jogo de azar. Jogo de azar é o jogo do cassino. Olha, pessoal, quando o jogo foi proibido no Brasil, abriram-se os portões de uma inimaginável corrupção. Corrupção que era paga, inclusive, com o prêmio dos apostadores. Ou alguém tem dúvida que o jogo roubado é um jogo que se destina a pagar quem o permite? Quando eu vejo esses atores, entendeu? Esses ex-jornalistas televisivos famosos fazendo aposte, a bet, as bets agora são autorizadas pelo governo. Eu fico imaginando, vem cá, mas é o mesmo governo que proíbe há 78 anos os cassinos? Porque os hotéis brasileiros, salvo melhor juízo, só vendem pernoite. Alguém já viu algum grande teatro num hotel brasileiro? Alguém já viu o turista consumir refeições, shows
nos hotéis brasileiros? Não. O turista vem para o hotel brasileiro para tomar o café da manhã e dormir. São os pernoites. O turismo brasileiro vem de pernoite. O turismo em outros países vem de tudo. Agora, o interessante de tudo é que no Brasil existe o jogo legal e o jogo ilegal. O jogo ilegal rende bilhões e não paga imposto. E o jogo legal é proibido. Quando eu falo jogo legal, é aquele que tem endereço certo e conhecido, emprega do menos qualificado trabalhador ao mais qualificado trabalhador, recepciona turistas nacionais, internacionais e é o elo condutor de uma série de negócios a ele vinculados. Então, eu queria que vocês discutissem, questionassem essa história dessas betes. Se o Brasil quer liberar essas betes, como está liberando, e nós não sabemos nem em que país da Europa Oriental, ou da África, ou da América estão sediadas, eu apenas gostaria que se pensasse, se admitisse, se viabilizasse a implantação de cassinos onde já existiram. Pelo menos isso. No Copacabana Palace, no Quitandinha, nas estâncias hidrominerais, na região dos lagos. Por que não? Vocês já imaginaram Cabo Frio com um belo cassino lá? Os múltiplos negócios que surgiriam naquela terra? Não, aqui só se admite essas milícias cercando as cidades brasileiras, esses traficantes dominando todos os espaços, armados com equipamentos de guerra. Isso tudo pode. O que não pode é o cassino, porque o cassino destrói a família brasileira. Olha, pessoal, registrem que foram necessários 9 mandatos, desculpe, para que um deputado federal conseguisse passar a emenda do divórcio. Porque havia um grupinho que dizia que o divórcio ia destruir a família brasileira. Não, o divórcio acabou com a falcatrua de chamarem uma senhora insatisfeita com o casamento com a alcunha de desquitada, ou seja, dá em cima dela que ela é desquitada. Essa baixaria, essa hipocrisia acabou. A emenda do divórcio regulou a relação entre cônjuges e dignificou a relação de casamento. Passado o período do ajuste, a vida voltou ao normal. No caso dos cassinos, que é o tema da nossa conversa de hoje, nós estamos diante de um jogo em que não é interessante legalizar o cassino. É interessante legalizar a bet, porque no cassino pode haver controle. E o jogo das bets é simplesmente incontrolável. Se nós puxarmos esse fio um pouco mais, nós vamos ver que a emenda do divórcio
a liberação dos cassinos e o analfabetismo são três pontas de um mesmo jogo. É interessante alardear o diploma universitário, mas a nenhum político interessa erradicar o analfabetismo, porque vai dar ferramentas para o cidadão perceber que esse negócio de cotas é uma falcatrua de quem é dono da bola do jogo. Se um dia essa turma que é beneficiária de cotas raciocinar a respeito de, peraí, por que cotas? Nós não somos todos iguais perante as leis constitucionais brasileiras? Nós somos iguais, não há necessidade de cotas. Pessoal, no momento que essas três pontas soltas forem unidas, nós vamos ver que a narrativa é um esporte nacional dos grupos dominantes. Pensem nisso. Comecem a juntar as pontas e vocês verão que o povo brasileiro vem sendo enganado há décadas e está se acostumando a achar que não há solução para isso. Esse é o fim que a internet apresentará para os grupos dominantes. A luta em silenciar as redes sociais indica que os grupos dominantes já perceberam que as pontas soltas estão à vista. Eu ficarei honrado se vocês começarem a discutir esse tema em seus canais, entre amigos. E vamos acabar com uma história que está ocorrendo na internet. Divulguem, cada 5 que vocês divulgam, depois de um certo tempo, viram milhões. Acabar com isso. Vamos passar a obrigar quem divulga pensamentos na internet, fazer como eu e muitos outros, se identificar. A propósito, o meu nome é Augusto Ascioli de Oliveira, nasci no dia 14 de agosto de 1945, às 14 horas e 12 minutos, na cidade do Rio de Janeiro.